Gravação iniciada, presidente. Bom, então vamos aqui continuar a nossa sessão da tarde do dia 27 de julho de 2020. Nós então vamos agora retomar do processo 43 da pauta, ainda de relatoria do conselheiro Mário, o recurso da Fazenda Nacional, interessado PIA Empreendimentos. Só um minutinho que ele está abrindo aqui, presidente. Ok. Aqui, presidente, no caso, nós temos também uma situação, como nos processos anteriores, uma situação de retroatividade benigna, de alguns dos processos anteriores, de retroatividade benigna típica. Eu vou só iniciar, para fins de registro, vou iniciar a leitura do voto e depois já passo lá para a parte da conclusão. O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto, devo conheço. A matéria devolvida a este colegiado refere-se exclusivamente à aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista as alterações promovidas na Lei 8.212 pela MP 449 de 2008, no caso, aqui está errada a data da MP, convertida na Lei 11.941, de se repisar que no mesmo procedimento fiscal foram exigidas multas por descumprimento de obrigações principais, bem como por descumprimento de obrigação acessória por falta de declaração de fatos geradores em GFIP. Só para esclarecer, com relação às multas, eu digo lá no relatório ainda que no mesmo procedimento fiscal foi constituído o crédito relativo a obrigações principais, relativo às obrigações principais respectivas. Nós estamos aqui na obrigação acessória, por meio da notificação de lançamento, notificação fiscal de lançamento de débito 37.100.591-4. Em relação às obrigações principais, não se instaurou o contencioso administrativo. Então, voltando lá para a questão, então eu estou, como nos outros casos aqui, suscitando o artigo 106, inciso 2, a linha C, para aplicar a retroatividade benigna com base tanto nos dispositivos legais que eu cito aqui, quanto na súmula vinculante CARF número 119. Então, nós temos aqui um recurso da Fazenda Nacional e, ante o exposto, eu estou conhecendo o recurso especial da Fazenda Nacional e, no mérito, eu estou dando provimento para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a súmula CARF 119. Certo. Então, o conselheiro está conhecendo, no mérito, dando provimento. Conselheira Ana Paula? Eu acompanho o relator. Conselheiro Pedro Paulo? Eu acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília? Com o relator. Conselheiro Maurício? Com o relator. Conselheiro João Vitor? Acompanho o relator. Conselheira Rita? Acompanho. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, conhecer no mérito, dar-lhe provimento. Seguimos aí no 44, ainda de relatoria do conselheiro Mário, desculpe, continua o recurso da Fazenda Nacional, interessado Petropol, representação comercial limitada. Petropol. Está só demorando um pouquinho aqui, mas já estou abrindo, presidente. No caso da Petrocol, nós temos aí no início do relatório, trata-se de auto de infração, DEBICAD 37063-249-4, uma vez que a empresa deixou de informar por meio de GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias. De acordo com o relatório fiscal, o presente auto de infração decorre do fato de o contribuinte não haver considerado como fato gerador das obrigações previdenciárias os valores referentes à indenização de transporte paga em dinheiro a seus segurados empregados nas competências 1 de 2003 a 12 de 2003. No mesmo procedimento fiscal, foi constituído o crédito relativo às obrigações principais respectivas por meio do lançamento de débito confessado
37063-250-0, em relação às obrigações principais, também não se instaurou o contencioso administrativo, né? E aí já passo diretamente lá ao voto, presidente, também para afirmar que aqui eu estou suscitando tanto o artigo 106 do Código Tributário Nacional, quanto as alterações feitas pela medida provisória 449, convertida na Lei 11.941, né, para mediante aplicação mediante utilização desse dispositivo, aplicar aqui, nesse caso também, a súmula CARF 119. Então, eu estou conhecendo o recurso interposto pela Fazenda Nacional e, no mérito, eu estou dando provimento para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a súmula CARF 119, também no caso aqui da Petropol. Certo. Então, a conselheira Ana Paula. Conselheira Ana Paula? Desculpa, doutora Marilena, tinha só um probleminha para resolver aqui. Eu acompanho o relator. Eu vi o voto do Mário quase inteiro, eu tirei do fone. Ok. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília. Com o relator. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho o relator. Conselheira Rita. Acompanho. Também acompanho, então, por unanimidade de votos, conhecendo o recurso no mérito, dar-lhe provimento. Agora passamos, então, para a relatoria do conselheiro Maurício Riguete, número 45 da pauta, recorrente também Fazenda Nacional, e interessado, ponto 1, empreendimentos imobiliários limitados. Bom, esse aqui também, o assunto é retroatividade, cesta de multa, né? Só que aqui tem uma questão com relação ao conhecimento, que eu queria ter a ajuda do colegiado nesse ponto aqui. Então, vou passar o voto aqui, em especial a questão do conhecimento, né? Em que pese o assentado nos partes de admissibilidade, no sentido de que o recurso pessoal da Fazenda seria tempestivo, já que o processo teria sido movimentado em 27 de junho de 2017 para a ciência do acórdão de embargos e o recurso teria sido apresentado em 27 de julho de 2017, é de se tecer algumas considerações. Então, aqui, o despacho de admissibilidade tomou como a data da ciência do acórdão de embargos, né? Vamos a elas. Como já relatado, o recurso teve segmento admitido para que fosse discutida a matéria da ciência de multa. A multa em tela é aquela aplicada com escopo no outrora artigo 32.4 e parágrafo 5º da Lei 8.212, CFR 68. O acórdão embargado teria tratado a matéria da seguinte maneira, consoante certo de sua emenda. Que multa aqui, né? Há de ser reconhecido o beneplácito da retroatividade da aplicação da lei mais favorável ao contribuinte, conforme determina o artigo 106.2 do CTN, sendo que no caso em tela, o que assim se afigura é o artigo 32A1 da 8.212. A decisão se viu no seguinte sentido. Acordo do meu colegiado, no mérito de voto, dá provimento de passar o recurso, no mérito para aplicar o cálculo da multa 32A1 da 8.212, caso isso seja mais benéfico recorrente, nos termos do voto relator, e é vencido os conselheiros Bernadette, enfim. Nesse sentido, foi o voto condutor ao asseverar que, desse modo, resta evidenciado que a conduta de apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores sujeitava o infrator à pena administrativa correspondente à multa de 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada ao valor previsto no parágrafo 4º do artigo 32 de 1212. Agora, com a medida provisória 449, convertida na Lei 11.941, a tipificação passou a ser apresentar GFIP com incorreções ou omissões, com multa de R$20 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. Então, o voto ficou bem claro que ele estava comparando a multa lançada com essa 32A agora, né, da medida provisória. Na sequência, concluiu que, no caso em tela, há de ser aplicado o disposto no artigo 106, inciso 2, a linha C do CTN, com a previsibilidade e retroatividade na aplicação da lei, por ser mais benéfico ao contribuinte, aplicando-se isoladamente o artigo 32A1 da 1212, observando o limite mínimo previsto no parágrafo 3º. Vale dizer, a turma que preferiu a caleção embargada considerou, sem maiores esforços, que diante da MP 449, a luz da retroatividade benigna em termos de penalidade, deveria ser aplicado o 9 do artigo 32A de 1212. Ciente desta decisão,
a União manifestou-se no sentido de que deixar de interpor recurso, no sentido de que deixa de interpor recurso especial por se tratar de matéria específica em relação à qual não foi possível localizar a evidência jurisprudencial. Na sequência, houve a apresentação de embargo de declaração pela unidade da FB responsável pela execução do acordo, o meio dos quais aventou como deficiências: 1. Equívoco na emenda, na qual constou tratar-se de contribuições sociais previdenciárias, quando o correto seria auto-infração de obrigação acessória, além de 2. Ter constado que o fato gerador seria tão somente 1º de setembro de 2007, ao passo que a apuração referencia ao período de setembro, junho de 2008, agosto de 2008 a novembro de 2008. Ainda naquela peça, trouxe questões acerca do aproveitamento de eventuais pagamentos no lançamento do Simples Nacional. E mais, segundo ainda os declaratórios, haveria deficiência no relatório quando asseverou tratar o caso de crédito tributário referente a contribuições de empresa destinadas a outras entidades e fundos, e não a multa por cumprimento de obrigação acessória. Ao final dos embargos, a unidade deixou claro que a conclusão do relator fez, aqui abro aspas, alusão apenas ao cálculo da multa, penalidade por descumprimento de obrigação acessória de que, efetivamente, está pendente processo, para que seja aplicado o artigo 32A da 8.212, se lhe for mais benéfico, o fomento no artigo 106. Acolhidos pelo presidente da turma, os embargos foram julgados para que, após acolhidos, também pelo colegiado, fossem sanadas as deficiências apontadas. Em sua nova emenda, passou a constar: agora o assunto, obrigação acessória, período de apuração acertou aqui, embargo de declaração, para o correto cumprimento da decisão, os embargos de ação devem ser acolhidos para que faça constar do período de ocorrência dos fatos geradores, o período de EFIP. Erro material, correção, novo acordo, corrige o acordo pelo material, no campo, assunto e período de apuração, DARF simples, aproveitamento dos recolhimentos simples, né, no lançamento. É de notar que não houve qualquer alteração, aperfeiçoamento ou retificação nas temáticas firmada pelo acordo embargado no que toca à aferição da multa mais benéfica. Vale dizer, na matéria do objeto agora recurso especial. E não poderia ser diferente, na medida em que os embargos nada mencionaram a esse respeito. Veja-se o excerto veja-se a conclusão deste novo voto condutor. Por fim, uma vez que o aproveitamento foi apenas em relação à retroatividade benigna, o acordo embargado acertadamente não fez constar a conclusão das supostas deduções do documento da DARF. A decisão foi pelo provimento parcial para que fosse aplicado o artigo 32A 1 de 8.212. Perceba-se que, em seu próprio recurso, a União, na tentativa de demonstrar esse jurisprudencial, transcreveu o fragmento do voto condutor do acordo embargado, já quando assinado acima, que era, por si só, e assim penso eu, apto o suficiente a demonstrar o posicionamento da turma, então recorrida no que tange a matéria. Com isso, tenho que o recurso especial apresentado a partir da ciência do acordo de embargos então acolhidos deve ter seus limites daquilo que foi modificado ou alterado nessa ocasião, porque definitivamente penso não ter sido o caso. Assim não ocorrendo, sua tempestividade deve ser determinada mediante o confronto entre a data de sua apresentação e a da ciência do acordo embargado, o que, no caso em exame, revela sua intempestividade. Quanto exposto, o voto se não conhecer do recurso, dada a sua intempestividade. Eu acho que uma preclusão consumativa, né? Sim. Ele tratou assim aqueles da MI. Da MI, isso. É por isso que eu é intempestivo, mas não é uma intempestividade fria. Como sim. Você está dizendo. Na emenda eu chamo de preclusão, né? Recurso especial, preclusão, conhecimento. A preclusão consumativa a gente chama aqui porque ele já, pelo que eu estou explicando, não estou ainda votando. Só estou dizendo que é um caso... Tecnicamente é preclusão consumativa, né? Não é um caso puro de intempestividade, porque intempestividade seria se o recurso fosse rigorosamente intempestivo. O recurso não é. Esse recurso que você está não conhecendo, não é intempestivo ele em si, porque ele está sendo então, eu ia pensar nisso, mas... Intempestividade, você tem que dizer que ele não vale. Por quê? Porque perante aquele primeiro acordo, ele disse que não ia apresentar recurso. E é sobre isso que ele está apresentando o recurso. Então, é assim que ele traz um pedaço do primeiro, né? Sim. Então, então, eu cheguei a pensar dessa forma, só que como a preclusão da matéria que interessaria a ele, né? Se deu lá com a não prestação do recurso, aí fez mudar a data de comparação, a data da... E aí, mudando a data,
a conclusão se chega que ele é apresentado fora do prazo, é destempo, né? Assim, a preclusão leva, assim, no meu entender aqui, a preclusão levou à intempestividade desse segundo recurso, porque aí não há que se falar mais em ciência do acordo embargado, né? Assim, é uma questão muito teórica, mas assim, você não pode falar que é intempestivo uma coisa que é tempestiva. Ele apresentou dentro do prazo para aquele. Só que, na verdade, o seguinte, ele está apresentando em relação. O conteúdo da peça é relativo ao primeiro. E o primeiro ele já tinha dito que não ia mais. Não pode voltar para trás. Eu pensei assim, quando a gente fala em matéria parcialmente conhecida, aí eu falaria em preclusão. Mas como nesse caso é todo recurso que ele não se conhece em função da alteração da data da ciência, aí eu entendi assim, que poderia... assim, em resumo, né, eu usaria preclusão para tratar de matéria dentro de um recurso tempestivo. Então, essa matéria precluiu, não falaria. Mas quando todo recurso ele passa a ser apresentado a destempo... Preclusão consumativa é outra coisa. Preclusão consumativa não é essa preclusão que a gente trata assim, não impugnou, não fez isso, não. Teve a fase, qual era a fase de recurso? Quando se deu ciência para ele daquele acordo. Aquela matéria foi dita, tá aqui para você, não vou recorrer. Acabou. Sim, a preclusão consumativa é quando ele pratica o ato, né? Consumou-se aquela fase processual. É nesse sentido que a gente faz. Mas, enfim, é só uma questão teórica, no fim. É a mesma... Eu só gosto de diferenciar, assim, a gente fez... Até eu fiz o meu, aqueles todos da... uma boa parte era meu ali da MM Montreal, eu fiz nesse sentido. De considerar que ele realmente ele não tinha mais prazo, né? Porque na MI tinha matéria específica, né? Uma matéria subiu e outra não, né? Então não dá para dizer que o recurso todo ele era... Não, mas tinha outros casos, aquele ali foi só uma espécie, tinha outros casos que era só aquilo também. Era só a preclusão consumativa mesmo, que era só aquela matéria. E ele já tinha dito que não ia recorrer. Mas, enfim, é só uma discussão teórica. Mas, enfim, o conselheiro não está conhecendo do recurso. O conselheiro não está conhecendo do recurso. Isso, é isso, presidente. Desculpa. Ele não está conhecendo, você está colocando por intempestividade? O final está... Como é que está o final lá? Deixa eu ver aqui. Não precisa colocar isso no decision, até porque você pode colocar isso, explicar no voto, enfim. E aí, no máximo, a gente votaria pela conclusão, enfim. Mas, assim, quando é intempestividade pura, né, você tem uma aferição, né, de tempestividade pura, foi intimado tal data, apresentou recurso tal data, sem nenhuma discussão adicional, então aí a gente registra que é por intempestividade, mas outro tipo de não conhecimento, a gente esclarece isso no voto, né? Enfim, conselheiro Mário. Presidente, eu acho que a gente realmente já discutiu isso e caminhou assim mais no sentido da preclusão, então, obviamente eu vou acompanhar o relator, mas eu vou acompanhar pelas conclusões. Conselheira Ana Paula. Eu vou acompanhar, mas acho que eu sei as conclusões. Eu vou votar com o relator. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Com o relator. Conselheiro João Vitor. Com o relator. Conselheira Rita. Com o relator. Eu voto com o relator pelas conclusões, só nesse sentido, porque já fiz vários votos em que eu ressalvo essa questão, né, que não é uma pura... eu diferencio da intempestividade. Eu acho que a intempestividade é só uma consequência da preclusão. Como já passou a fase processual, não dá mais tempo. Mas não é uma intempestividade em que está-se realmente naquela fase processual, se perde prazo. Não foi uma perda de prazo. Você vai colocar isso também, não vai, Maurício? Oi, desculpa. Na sua emenda a questão da preclusão? Então, eu coloquei na emenda, porque o parágrafo aqui, o penúltimo parágrafo do meu voto fala aqui, ó, assim não ocorrendo, sua tempestividade deve ser determinada mediante o confronto entre a data... Não, aqui não... No voto, na emenda eu mencionei preclusão, né? No voto aqui é que é o dado de intempestividade, porque eu desloco o dado da ciência, né?
Mas, enfim, nada que vá alterar a conclusão dos votos, né? Imagino. Então, unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Os conselheiros, Mário, você votou pela conclusão, foi? Sim, votei. Eu acho que só você e eu, né? Mário e Isso. Maria Helena votaram pelas conclusões. Sim. Vamos então para o número 46 da pauta, relatoria da conselheira Ana Cecília, recurso da Fazenda Nacional, interessado, Porto Seguro, Companhia de Seguros Gerais. Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional. A matéria que subiu para a discussão é a aplicação da multa prevista no artigo 32A. Aqui teve uma questão suscitada pelo contribuinte, que foi a questão de conhecimento com relação à ausência de cotejo analítico do acórdão recorrido dos paradigmas. Aí eu menciono, né, essa matéria já foi até superada por essa Câmara, a gente não exige esse cotejo analítico. Aí aqui eu estou conhecendo do recurso, entendo que restou comprovada a divergência entre o recorrido e o eleito como paradigma pela Procuradoria da Fazenda. Com relação à multa aplicada, eu menciono que foram lançados esses 2 autos de infração, um é de obrigação principal, e aí é por isso que eu estou dando provimento ao recurso interposto pela Procuradoria da Fazenda para aplicar a súmula CARF 119. Conselheiro Mário. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Paula. Também acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanhe, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. A relatora. Eu também acompanho. Por unanimidade de votos, conhecer do recurso e do mérito, dar-lhe provimento. Agora, então, passamos para o conselheiro Mário, a relatoria do conselheiro Mário, o número 47 da pauta, recurso da Fazenda Nacional, Tecpres, Indústria de Plásticos. Ok. Aqui nós também temos um auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, uma vez que a empresa deixou de declarar em GFIP os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias nas competências 2 a 11 de 2008. Logo no início do relatório eu trago um quadrinho aqui para dizer como é que foram julgadas, né, há quantas anos a questão dos processos de obrigações principais, de que no mesmo processo de obrigações principais foram lavrados esses debicados que estão nos quadrinhos. Os processos de obrigações principais, eles contam com decisão definitiva na esfera administrativa em desfavor do contribuinte, e os créditos respectivos, eles encontram-se inscritos em dívida ativa. Os processos estão citados aí no relatório. E aqui também, presidente, a aplicação da retroatividade benigna, com base, obviamente, no artigo 106.2, a linha C do Código Tributário Nacional, em virtude das alterações promovidas na Lei 8.212 pela MP 449, convertida na Lei 11.941, e com base em todas essas normas que eu citei, eu estou aplicando aqui ao caso a súmula CARF, súmula vinculante CARF número 119, e estou conhecendo, né, e dando provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Conselheira Ana Paula. Eu acompanho o Mário. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Com o relator. Conselheiro João. Conselheiro. Foi o. Eu acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho também. Conselheira Rita. Com o relator. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, conhecer e o mérito, dar-lhe provimento. Eu estava tentando lembrar a palavra sobre aquele processo anterior, só para fechar. Assim, não é uma questão de perda de prazo, e sim de oportunidade, certo? Porque os 2 recursos foram apresentados dentro do as respostas foram, mesmo a primeira dizendo que não ia recorrer, ela foi tempestiva, foi dentro do prazo, né?
Então, assim, não é uma questão de perda de prazo pura e simples, é uma perda de oportunidade. Por isso que eu sempre deixo claro no voto, inclusive, esse ângulo, né, que é uma diferenciação. Mas só porque eu não estava conseguindo lembrar a palavra desse argumento. Não é uma perda de prazo, sim uma perda de oportunidade. A oportunidade bate a porta e, se a pessoa não a aproveita, depois passa o momento, né, o momento processual, só isso. Enfim, vamos então agora ao 48 item 48 da pauta, relatoria da conselheira Ana Cecília, o recorrente de Fazenda Nacional, interessado no Tetra Pak. Aqui trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria. As matérias que subiram para a discussão foram a contagem do prazo decadencial e retroatividade benigna na aplicação da multa, né? Aí, aqui, no meu voto, eu estou mencionando todos os autos que decorreram aqui dessa ação fiscal. E aí, estou conhecendo do recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional com relação ao prazo decadencial. A matéria que subiu é justamente a questão da competência 12, que a gente discutiu no processo anterior, em alguns processos anteriores. Então, eu estou aplicando aquele mesmo entendimento, estou dando provimento ao recurso da Fazenda nessa parte, e estou dando provimento também ao recurso da Fazenda no que se refere à aplicação da retroatividade benigna com base na súmula CAR 119. Então, meu resultado aqui é: eu voto por conhecer do recurso especial interposto pela Procuradoria e no mérito dar-lhe provimento. Esse tem a decadência também, né, Ana? É só a questão da competência 12. Conselheiro Mário. Eu acompanho a relatora. Conselheira Ana Paula. Eu acompanho também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanha. Conselheira Rita. A relatora. Eu também voto para a relatora, então, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e o mérito, dar-lhe provimento. Agora, então, passamos para o item 49 da pauta, conselheiro João Vitor. Audinute, o recorrente Fazenda Nacional, interessado, Guaimbé, Câmara Municipal. Aliás, os 50 vai até do 49 ao 52, certo? Exatamente. Eu até queria discutir todos esses itens em conjunto, porque é aqui que surge aquela questão do AI 78, que eu fiquei bastante em dúvida. É uma situação que eu não tinha visto ainda. Acho que ainda não está na pasta, João. Ah, só um minutinho. Tá colando lá, tá? Pronto, agora acho que foi. Bom, então esses processos, são 4 processos. Todos tratam de retroatividade benigna, sendo que o 49 é SAT, patronal e SAT, o 50 é contribuição de segurados, o 51 é AI 68 e o 52 é AI 78. Então, esses 4 processos estão vinculados. E todos eles tratariam da retroatividade benigna. Eu estava revisitando o voto agora, eu fiz esse processo já há bastante tempo, e fazendo essa revisitação, eu constatei que tem essa questão desse AI 78, isso aí me suscitou muita dúvida. Se seria aplicável, por exemplo, realmente a súmula CARF 119, porque me parece que essa súmula CARF 119 trataria da falta de declaração em GFIP, não de AI 78, que seria a apresentação de GFIP com informações incorretas, né?
E, inclusive, o paradigma que foi utilizado para o processo, então, de número 52, que é o tal do AI 78, que são informações incorretas ou omissas em GFIP, paradigmas não seria, vamos dizer assim, talvez um paradigma aproveitável, porque ele trataria de AI 68. Então, eu acho que seria interessante se a gente pudesse, e se isso for viável, obviamente, a gente fazer um julgamento em conjunto, e julgaria os 4, e aí eu fiquei com essa dúvida com relação ao conhecimento. Se no primeiro momento eu estava conhecendo, e agora revisitando aí o voto, me parece que seria, pelo menos em relação ao 52, seria o caso de não conhecer, que é o AI 78. Aí eu queria saber a opinião do colegiado, porque é a primeira vez que eu me deparo com essa situação, não tinha visto isso antes. João Vitor, rapidinho, essa questão do conhecimento, assim, meu posicionamento que eu tenho trazido aqui, e geralmente eu estou sendo acompanhada, né? É que, às vezes, essa questão de ser esse específico 78, que é outra, eu acho até outra tipificação, né? Outra tipificação, ele muitas vezes ele não é também visto no acordo recorrido. E, às vezes, o acordo recorrido julga como sendo um 68, igual aquele que a gente viu, que era dizendo lá, que era fatos geradores, não fatos geradores de obrigação fiscal, não eram fatos geradores, e no recorrido está dizendo que era fato gerador, que era atrelado, que era da obrigação principal. Então, assim, pelo menos assim, estou só colocando a minha experiência em relação a conhecimento, eu vejo muito isso, porque aí, se você está dizendo uma coisa, traz um paradigma dizendo uma coisa diferente e está dizendo a mesma coisa, como se fosse uma mesma situação fática, aí a gente até pode conhecer. Agora, claro que no mérito não tem como como a Rita falou, mas a gente vai acabar julgando, né, mantendo uma coisa que nem foi nem foi essa multa que foi aplicada, aí no mérito já é outra coisa. Então, inclusive, o recorrido, por exemplo, em relação ao 52, o AI 78, o recorrido, acho que isso não passou despercebido, não, que não seria um AI 68, mas sim um 78, porque foi aplicado o artigo 32A, que trata justamente dessa questão das informações incorretas ou omissas, e não falta de informação de fato gerador em GFIP, né? Nesse então, caso, assim, tem que ser um paradigma da mesma coisa. Bom, é o que eu tenho aplicado, assim, até nas admissibilidades, eu tenho feito assim, mas... Eu não sei se a gente chegava, assim, não me recordo mesmo, doutora Melena, porque, assim, desde a explicação de que esse AI 78, na verdade, ele é um, entre aspas, um AI 68, se a gente, talvez nesse lançamento, se a gente olhar o lançamento, ele já aplicou o critério das cestas de multa. Porque, assim, no início, a Elaine explicou para a gente que o 68 era a aplicação da legislação, se eu não me engano, porque com a regra anterior era mais benéfico ao contribuinte, e o 78 era o referente àquele período em que a legislação nova era mais benéfica. Então, ele dividia os dois lançamentos para cobrar o mesmo tipo de multa, digamos assim, mas já aplicando o critério da cesta, ou vice-versa, não lembro qual dos dois. Não sei se o Mário confirma ou se eu estou equivocada com relação a essa lembrança desse esclarecimento feito pela Elaine. Eu acho que é isso. Com relação ao 68 ao 78. Então, mas olha só, antes que o Mário dê o posicionamento dele, nesse caso aqui, nós não temos período já por exemplo, de vigência da MP 449, nem da Lei 11.941. O período é todo anterior. Lançamento? Não, mas quando ele fez o lançamento, ele já quando fez o lançamento, sim, porque o próprio fiscal, ele fez o comparativo, então, e aí realmente possa fazer sentido isso que você está falando, e ele fez o comparativo, só que é curioso, assim, se a gente analisar o comparativo feito pelo fiscal, tem um período que eu não entendo, não consigo entender porquê, mesmo lendo o relatório fiscal, tem um período, por exemplo, que vai de abril de 2005 até 2007, onde ele não faz o comparativo com a multa de 75%, ele simplesmente zera a multa. Como se não houvesse lançamento de ofício em relação àquele período. Mas, na verdade, houve, sim, lançamento de ofício para aquele período. Então, é difícil até entender o comparativo, entende? Porque ele não faz aquele comparativo clássico, onde você tem o somatório das multas anteriores com a multa posterior. Tem um período em que ele simplesmente não aplica, por exemplo, a multa de 75% já do artigo 35A. Então, é uma situação sui generis, assim, pelo menos para a minha análise.
Bem, essa problemática seria só do número 52 da pauta, né? Sim, sim. Que aí eu estava conhecendo no primeiro momento e aí eu fiquei com essa dúvida. Me parece que não seria o caso de conhecer, porque num caso o paradigma é a I68, o paradigma realmente é a I68, e no outro caso o paradigma não, nesse caso concreto, melhor dizendo, é a I78. Então você teria uma diferença de fundamentação legal, por exemplo. Sim. E aí não teria similitude fático-jurídica. Sim, é um julgamento já, você entender se aquilo ali é ou não relativo a uma obrigação principal ou não, se aquilo ali é ou não para aplicar a súmula ou não. Isso já acho que é um julgamento, que tem turmas, a gente vê aí de todo tipo de decisão. E aí, claro, se você não tem traz um paradigma de obrigação que é outra, assim, pelo menos eu sou muito, nesse ponto, eu sou, assim, mais purista nesse sentido, né, para essas obrigações todas outras aí, que são muitas, né, eu tenho um processo que assim, acho que é nas 5, cada uma é uma coisa, cada uma é um embasamento, bom, é um fundamento, né, um fundamento legal. Então, vamos então julgar minha proposta, a gente julga o 49, 50, 51, né, João Vitor, que não tem dúvida, e aí os dois a gente aprofunda mais. Então, do 49 ao 51 seria a súmula CARF 119. Estou conhecendo e dando provimento ao recurso da Fazenda. Então, a gente está julgando o 49 ao 51, que é o 49 patronal SAT, 50 segurados, né, 51 é 68. Seria o clássico, fora o 78, né? Quando a gente tem clássico, assim, essas contribuições. Conselheiro Mário. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Paula. Eu acompanho também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília. Com o relator. Conselheiro Maurício. Acompanho o relator. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, do 49, 50, 51, mesmo resultado por unanimidade de votos, conhecendo no mérito, dar-lhe provimento. Aí o 50 é o idem 49, o 51 idem 49. Aí agora sim o 52, que é o AI 78. Então, o 52 eu encaminharia, como está no voto aí, no mesmo sentido, conhecer e dar provimento, para aplicar a súmula CARF 119, mas aí eu queria saber qual que era o colegiado pensa aí, por exemplo, a respeito do conhecimento e em relação ao próprio mérito. O recurso da Fazenda Nacional é esse, é para aplicar a súmula CARF 119. É lógico que não tinha súmula na época, mas basicamente ela defende o procedimento, isso na súmula. Deixa eu só dar uma olhada nos paradigmas aqui, João. Os paradigmas não são de AI 78, né? Não, é um paradigma só, que é o 2403 00035. Eu acho que aí seria o caso de não conhecimento. Deixa eu ver o que o recorrido falou aí. Eu estou olhando tudo. Estou com voto. Nesse tem um acórdão de embargos, né? Ah, não, desculpa, eu não sei se eu peguei o processo certo aqui, que estão vários. Não tinha, não. Não, Posso desculpa. confirmar. Não, é porque eu peguei logo o primeiro que apareceu, mas porque são 4, tem que olhar que era apenas. Mas é ele mesmo, hein? Não. 2010, 90. Peraí.
até, João, pelo colegiado, pela pessoa que está votando, acho que o relator era o Arlindo, que tinha um posicionamento igual o que a gente tem aqui na Câmara Superior, não tem, né? Embora não seja mais conselheiro, então eu acho que isso aí foi, assim, o artigo não, o AI 68, ele foi feito normalmente e tal, e para mim, assim, não tem similitude não, porque são situações, assim, sensivelmente diferentes que tem porque quando você já aplica, no 78, considerando, você já faz isso lá na autuação, então é completamente diferente desses autos de infração que foram aplicados em período anterior à vigência da lei, né? Quando se aplicava o 68, inclusive o 68 foi aplicado aí também. Eu acho que não dá para conhecer, não. Teve parte que foi aplicado o 68, tanto é que o item anterior era o AI 68. Exatamente, foi o item 51. Só ver o que o Arlindo diz aqui. Pois é, mas aí vocês estão falando que para a gente subir um paradigma desse, teria que necessariamente ser um AI 78? Para a gente discutir se multa nesse... Sim, porque o 78, Rita, ele, assim, a descrição da infração, ela não é exatamente a mesma da AI 68. Uma obrigação principal, é isso que eu acho que é o grande diferencial. Quando você trata da AI 68, ele não tem... O AI 78, ele também é relacionado com a obrigação principal, gente? Pode ser e pode não ser. Então, pode ter aí 78 sem obrigação principal, né? E a multa, inclusive, é diferente. Dá uma olhada no relatório fiscal de aplicação da multa. Só se eu estou entendendo errado. Que está no lançamento aí, no final do lançamento. O demonstrativo, caso queiram ver, está na folha 22. Ele está aplicando valor mínimo de R$500 por competência em razão de omissão de fatos geradores e contribuições de GFIPs. Esse valor de R$500 por competência é a interpretação dele do artigo 32A, já com base na lei 11.941. O Arlindo já entende diferente, é o mesmo 32A. Pelo acórdão recorrido, ele também aplicou o 32A, mas multa de 2% limitada a 20%. Aí a Fazenda Nacional quer aplicar como se fosse o 68, mandando comparar, somar com a obrigação principal. Eu acho assim, bastante complicado. Na verdade, eu acho que a Fazenda quer manter como foi lançado. Porque o lançamento ele já aplicou a cesta. Sim. Mas assim, curiosamente, se você olhar ali, Mário, ele não compara o comparativo que é feito, salvo o melhor juízo, não tem comparação com a multa em relação ao principal. Dá uma olhada ali no comparativo. Ele só compara a I68 com a I78. E é isso mesmo. É isso, né? Ele compara a I68 com o 78, ele não compara a multa do principal, né? Não. Essa coluna IJ não é o principal? Não. E aí ele não está aplicando, que está zerando. Ele está zerando a multa lá, a multa de mora, 24%, está zerada. Mas é até porque nesse período aí você não tinha a multa de 75%, por isso que ele não comparou. Não, mas tinha multa de mora, ou multa de ofício. Bem, conselheiro João Vitor, então, você está... Presidente, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma vista desse processo já no conhecimento, que aí a gente olha com tranquilidade,
que é uma coisa que a gente geralmente não enfrenta aqui, e aí discute no mês que vem um processinho só. Ele deve estar tenso, né? Ah, tá tenso? Então vamos fazer um esforcinho a mais aqui. É só porque... Não, tá certo. Eu vejo depois de muito pensar sobre isso, eu vejo assim, no caso do AI-68, ele não tem mérito nenhum, né? Ele é tanto que a base de cálculo é a própria obrigação principal, né? Assim, ela é uma coisa, vamos dizer, umbilical. Então, muitas vezes o acórdão só fala na principal, que está tratando do AI-68, ele só fala do mérito da principal, quando traz do mérito, dizendo que aquilo não é que aquilo é tributável, né? Eu aceito, não vejo problema em aceitar. Agora, se você está tratando uma outra obrigação que tem um outro fundamento, uma outra descrição. Eu acho que não dá para conhecer mesmo. E é só dar uma estudada nisso, mas eu acho que é o caso de não conhecimento. Tudo que a gente está falando é julgamento, porque tem votos para todo jeito. Tem gente que entende que é atrelado, que não é atrelado, que pode. Então, isso já é um julgamento. Então, para eu poder ter vamos dizer, a solução diversa, tem que ser pelo menos a mesma situação prática. Eu tenho duas condutas diferentes, porque não se pode dizer que 68 seja igual a 78, porque senão... Não é. Definitivamente não é. Não é. Bom, aí vamos ver. O conselheiro João Vitor, você está... Qual que é o seu posicionamento? A princípio, sim. Primeiro, eu fiz um voto no sentido de conhecer e dar provimento. Mas aí, como eu disse, eu revisitei os autos agora, em função de ter constatado essa questão do AI-78. Aí, dependendo de como girar de como acontecer a votação, eu mudaria. Tem até um voto pronto já para alteração. Mas posso ler o voto para ver se vocês concordariam? Sim, acho que sim. A alteração seria no seguinte sentido. Foi lavrado auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, Código de Fundamentação Legal 78, por apresentação da GFIP com incorreções ou omissões. A multa aplicada foi de R$ 500 por competência, sendo 23 competências vezes R$ 500, que daria R$ 11.500, que é justamente o valor da multa que foi aplicada. Com base no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 32A da Lei 8.212/91. O acórdão de recurso voluntário deu provimento parcial ao recurso para aplicar o disposto no inciso 2º do referido artigo 32A, e não o inciso 2º do parágrafo 3º. O paradigma 2403.00.035, todavia, trata de auto de infração com fundamentação legal diversa, que é o Código de Fundamentação Legal 68, em relação ao qual faz sentido o procedimento defendido pela Fazenda Nacional, conforme preconiza o súmula Cário 119. Neste caso concreto, entretanto, a multa tem outra fundamentação legal, de forma que não existe similitude fático-jurídica que atrai a interposição de recurso especial. Então, aí eu mudaria o voto para não conhecer o recurso especial. Conselheiro Mário. Eu acompanho o relator pelo não conhecimento, presidente. Conselheiro Ana Paula. Eu vou acompanhar também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Com o relator. Conselheiro Maurício. Acompanhe, presidente. Conselheira Rita. Eu vou conhecer, doutora Marilene. Eu acompanho o relator também e tenho assim, inclusive nas admissibilidades, não soube ainda de agravo que tenha alterado esse posicionamento. Não sei se houve, se não houve agravo. Mas, enfim, nos meus também entendo que já é um julgamento, né? Já quando a gente diz assim, mas é a mesma coisa, já é um julgamento, porque tem teses e mais teses que dizem que não é, dizem que é outra coisa, que é uma terceira coisa, enfim. Coisa que, para mim, é muito diferente do E68, porque ele está umbilicalmente ligado àquele fato gerador, né? Tanto assim, porque esse aí não é dos fatos geradores, né? Com todos os fatos geradores, ele é outra coisa, tem outra descrição. Bem, então, por maioria de votos, conhecer do recurso. Não conhecer, presidente. Desculpe. Não conhecer, obrigada, do recurso. Vencida a conselheira Rita e ele conhecer. Sim. Agora, então, vamos para o item 53 da pauta, de relatoria da conselheira Rita,
Rádio FM Bahia Sol é o interessado, o recurso da Fazenda Nacional. Tem 53 da pauta. Na verdade, são os processos 53, 54 e 55. Todos são recurso especial da Fazenda Nacional. O 53 ele é cota patronal, 54 segurados e os 55 terceiros. O lançamento ele cobra a diferença de contribuição previdenciária em razão da desclassificação de verbas pagas a título de PLR. E aí eu já vou ao voto. O contribuinte também interpôs o recurso especial, mas o recurso não foi admitido nos 3 processos. E ele apresenta também contra-razões pugnando pelo não provimento do recurso e fazendo outras alegações. Então, ao voto, inicialmente destacamos que em sede de contra-razões são feitas considerações e apresentados pedidos que são incompatíveis com a atual fase do processo, razão pela qual deles não conheço. Argumenta o contribuinte que não há que se falar em aplicação da multa, pois os fatos apurados pela fiscalização não constituem hipótese de incidência de contribuições previdenciárias. Afinal, o valor relativo aos programas de participação nos lucros e resultados não possui natureza remuneratória nos termos da lei. Entretanto, tal discussão foi devidamente analisada pelo colegiado recorrido quando da análise do recurso voluntário, tendo-se concluído pelo descumprimento dos requisitos formais previstos na 10.101, abro aspas, a ausência de especificação de metas, bem como de registro no sindicato competente do PLR, afasta a validade do programa, de modo que os valores pagos aos empregados devem ser considerados base de cálculo da contribuição previdenciária. Contra este entendimento, o contribuinte apresentou o recurso especial, o qual não foi conhecido. Neste cenário, quanto a este tema, já temos o trânsito em julgado da decisão, situação que impede qualquer manifestação adicional dessa Câmara Superior. Na peça de contra-razões, o contribuinte traz ainda argumentações no sentido de a multa aplicada afrontar o texto constitucional, colidindo frontalmente com os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco. Afirma que, diante da ausência de dolo ou fraude, a multa seria injustificada. Na oportunidade, apresenta ainda pedido subsidiário para limitação da multa em 20%. Também quanto a este ponto, a turma ACO já se manifestou, não tendo o contribuinte interposto qualquer recurso. Destaque-se que na fantasiosa hipótese de o colegiado acatar algum desses 2 últimos argumentos, estaríamos diante de um reformácio impédio que não se admite. Assim, diante do exposto, eu deixo de conhecer de parte dos argumentos presentes na peça de contra-razões. E passando ao mérito do recurso da Fazenda Nacional, dele eu conheço e dou o provimento para aplicação da súmula CARF número 119. Hoje não, o conselheiro Mário. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Paula. Acompanho também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, conhecendo o recurso no mérito, dar-lhe provimento. Agora, então, vamos para o 54, 55, é a mesma... O resultado é o mesmo, dos 2 outros processos. Tá certo. Então, julgando esses outros 2, conselheiro, eu estou julgando agora o 54, 55, a conselheira está julgando idem ao 53. Conselheiro Mário. Com a relatora. Conselheira Ana Paula. Com a relatora também. Conselheiro Pedro Paulo. A relatora. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Com a relatora. Conselheiro João Vitor. Com a relatora. Eu também com a relatora, então 54, 55. Por unanimidade de votos também conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento. E o 55, idem. Também. Por unanimidade de votos conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento. Agora, então, vamos para o 56 da pauta, de relatoria da conselheira Ana Paula. É o recurso também da Fazenda Nacional, interessado ADN, tecnologia de sistemas militares. Isso. Bem, esse processo é um processo que discutiu na Câmara Baixa a questão da decadência aplicável à obrigação acessória, mas o que subiu para a gente discutir foi a aplicação que foi dada lá da retroatividade benigna.
Aí eu até confesso para vocês que eu fiquei na dúvida aqui se eu não cometi um equívoco de colocá-lo na pauta, porque quando eu fiz a triagem eu não percebi que era uma obrigação acessória. Então eu coloquei na pauta e daí quando eu comecei a julgar o processo, que eu fui aplicar a portaria ou aplicar a nossa súmula, eu me dei conta de que eu não tinha uma certeza do que tinha acontecido com a principal. Eu olhei todo o processo, ele tem um julgamento que começa lá no CRPS, e aí até pedi para o Maurício, que eu não quis sobrecarregar o Mário, sempre peço para ele, pedi para o Maurício dar só uma corrida de olho, porque com os dados do processo, eu acabei não conseguindo descobrir o que aconteceu com a principal dele. Então, eu já faço aqui minha meia-culpa, que talvez na hora que eu incluí na pauta, né, eu deveria ter tomado esse cuidado e eu não percebi que era uma obrigação acessória. Então, eu peço até auxílio, quem tem mais aqui experiência na análise das debitcards, né? Eu fiquei um pouco na dúvida o que aconteceu com o principal. E pelo site você não descobriu, não? Oi? Pelo site, não descobriu? Não tem nada no site? É que normalmente eu acho no site. A senhora fala consultando pelo nome da empresa, né? É o nome da empresa, e às vezes a gente consegue, assim, não é sempre, né? Eu até acho que tem outros processos ali, mas eu não consegui identificar qual seria a obrigação principal, que é a de prêmios e... Quer ver a outra aqui? Deixa eu olhar. No relatório do lançamento, ele consegue identificar o debitcard da NFLD, né? Do principal. Mas no processo, pela consulta da empresa, eu não identifiquei outro processo próximo, com numeração próxima a essa. Esse processo é de 2008, né? Isso. Então, eu também não consegui identificar, eu fiquei com um pouco de receio. Acho que para ter segurança teria que baixar em resolução, em despacho mesmo, né? Porque o e-processo, se eu não me engano, é a partir de 2011. Então, pode ser... Assim, há várias possibilidades, né, para esse processo não estar no e-processo, debitcard, né? Ou ele pode ter pago, ou não digitalizaram o processo, foi processo, tem papel. Você não achou isso? Você não achou também, Maurício? Porque no site só tem dois, né? Dois processos desse. Então, pelo CNPJ não é processo? Só que não é do mesmo, nem é do mesmo ano. Então, isso que eu fiquei com medo. Pelo CNPJ não é processo, identifica vários processos, mas nenhum de 2008 com a numeração próxima, aqui 3501, 02, 03, alguma coisa assim, como normalmente acontece, né? Eles lançam próximo essa numeração. Tem vários processos, mas tem... E teve a Ana Paula no termo final lá, está dizendo que foram vários, está dizendo que tem... Tem uma NFLD lançada. Tem dois aí. A principal, aí. Isso. Creio eu que nessa impossibilidade a gente tem que baixar numa resolução, né? É por isso que eu já fiz minha meia-culpa, que eu deveria ter verificado isso na triagem, mas na triagem eu não percebi, e aí agora com o que eu tenho no processo não consegui identificar. Mas creio eu que qualquer coisa tenha sido decidido, ficou decidido na Receita, não veio para cá, porque não tem registro, né? É que foi no CRPS. E tenha sido antes do processo, e tenha sido processo isso que não foi digitalizado. Eu observei que a principal foi discutida no CRPS, as menções que são feitas. Lá no volume 3, na folha 112, eles falam do julgamento no CRPS. Só que não ficou claro para mim o que subiu, o que não, porque eles falam que há uma parcial procedência da principal. Só que é uma informação vaga, né, para poder julgar a acessória. O acordo recorrido não faz menção, não? O acordo recorrido não faz menção, não? O acordo recorrido, ele é bem assim, eu acho que ele ficou também um certo modo na dúvida, pelo jeito. Então, você observa que a única coisa concreta é lá no volume 3, nas folhas 111 do PDF ou 512 do processo, que ali você vê que tem um julgado do CRPS. Foi o que eu achei de mais concreto, se referindo à obrigação principal. Aí eu fiquei com um pouco mais de dúvida, inclusive, sabe? Aí fiquei com medo de julgar sem ter uma certeza mais... Deixa eu ver aqui, só uma coisa. Agora, como conseguiram julgar isso? Eu me pergunto, assim, como que...
É porque fez como se fosse a multa isolada, né? Como se não existisse outra. Porque, na verdade, se dissesse pelo menos assim, que tinha as principais, mas as principais aconteceram isso ou aquilo, e aí, então, deu essa consequência, né, de fazer essa retroatividade dessa maneira. Mas, enfim, eu não sei se vocês veem outra forma aí de... Mário, tem alguma ideia? Eu acho que a gente precisaria saber, né, se tem NFLD. Eu estou olhando aqui, tentando até no Comprote aqui, para ver se eu acho alguma coisa. Pelo CNPJ não tem nada mesmo. No Comprote, às vezes é porque você não colocou o período, eu estou colocando o período de 1 de 2003. Eu até vi do CNPJ, mas ele era de outro ano, aí fiquei mais em dúvida ainda. 10.500, porque aqui o processo é o 10.580, final 83, aí eu tenho aqui, 10.580 não, 18.050. Aí, desse mesmo ano, eu tenho 18.050, final 54 e o final 18. Deixa eu só dar uma consultadinha nele aqui, rapidinho. Vou aproveitar enquanto você consulta, só para citar um trechinho de que foi o que eu vi aqui, né? Na Delegacia da Previdência, lá nas folhas 519 do processo, está no anexo no volume 3, aí eles decidem o seguinte, que considerando que o contribuinte reconheceu parte da infração e pediu a relevação da multa, que eles iam tomar as seguintes decisões. Então, é parcial, né? Eu só fiquei em dúvida se essa parcialidade, para eu poder mensurar a aplicação da sexta, eu precisaria saber o que ganhou e o que não ganhou. Ou se isso a gente poderia fazer lá embaixo. Porque o que eu observo é que, como é acessória, a turma ordinária não se refere nada à principal, ela deixou em aberto. Mas o que sobe da delegacia é da delegacia previdenciária. Então, a última decisão seria essa de parcial procedência. Então, aí que talvez seja suficiente para mensurar nos termos da decisão da delegacia previdenciária que mantém parte do débito, né? Eu não sei se na execução eles veem isso ou se a gente teria que ser mais específico. Bem, aqui eu encontrei o processo no Comprote. Processo que é do Debicad, deixa eu ver aqui, 358-975-70, final, para dígito 0, esse é o Debicad aí. E o processo não foi digitalizado. E é um processo de procedência da Secretaria da Receita Previdenciária na Bahia. O que eu acho aqui é que é muito difícil o contribuinte ganhar tudo nesse processo, até pelo que a Ana Paula falou. Por mim, assim, presidente, se fosse eu relator, eu proporia em tratar a retroatividade benigna do jeito que a gente trata aqui, e se tiver algum problema, alguém que embargue e mande o bloco. Com certeza, eu acho também. Com essas informações, eu acho que é bem seguro fazer isso. Porque não pode fugir da súmula. Sim. E aí, ali tem praticamente para todas as situações. E se tiver algum problema na execução, eles devolvem e assim, vão falar, e aí tem alguma informação, eles dão a informação. E eu coloquei aquela... Eu acho que a gente já dá uma abreviada, né? Já corta um caminho. Eu acho. No final, eu coloquei aquela nossa ressalva, né? Que a aplicação da retroatividade deve respeitar os limites do que no mérito foi excluído das ações que discutem a obrigação principal. Então, acho que só essa ressalvazinha no final e... E aí, se tiver esse caso, vai ser aplicado. Então, você, no fundo, aqui você está conhecendo dando provimento, é isso? Dando provimento, Mário, conselheiro Mário. Acompanha a relatora, presidente. Conselheira Pedro Paulo. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Eu também acompanho. Conselheira Rita. Com a relatora. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, conhecer e no mérito, aí com essas considerações aí, né, Ana Paula, melhor, porque aí a gente não retarda, né, e eu acho que é seguro porque tem a garantia da súmula e da portaria que vai sendo operacionalizada.
Agora, gente, olha, já são, aqui no meu relógio, 17h26, nós vamos sair daqui, terminar 5 para... Eu proporia nós passarmos para o 61, em sustentação oral. O que vocês acham? Podemos? E aí depois os outros a gente vai, então a gente segue a nosso mesmo, vamos dizer assim, o nosso ITER que na sessão presencial. Pode ser? Eu acho que é o único dessa pauta que tem sustentação oral. 61 da pauta é de relatoria do... Vamos então passar para 61 da pauta, e de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, o recorrente Claro S.A., e vamos ter a sustentação oral. Aí o conselheiro faz o relatório e depois nós passamos a sustentação e depois, então, passamos ao voto. Eu acho que aí vai dar tempo. Isso. Então, eu vou ao relatório, presidente. Então, são recursos da empresa, né, da contribuinte Claro S.A. e Fazenda Nacional. Eu transcrevo aqui o dispositivo e a emenda de o contribuinte opôs embargos denominados, nos quais aponta suposto lapso manifesto colegiado e corrido, que teria aplicado a regra decadencial do 173.1 do CPM, sem demonstrar que não teria havido pagamento antecipado, os embargos, todavia, não foram admitidos. O recurso especial da Fazenda Nacional visa discutir a seguinte matéria, sexta de multa. Em exame preliminar de admissibilidade, o presidente da Câmara de Origem deu seguimento ao apelo. Em suas razões, a Fazenda Nacional aduz em síntese que antes das inovações da MP 449/2008, além da lavratura do auto de infração para imposição de multa isolada com base no artigo 32 da Lei 8.312, também se realizava o lançamento do principal NFLD, coincidência de multa de fora prevista no artigo 35 da Lei 8.212. E com o advento da MP 449/2008, ao menos 2 dispositivos devem ser analisados para que se possa determinar com precisão a norma legal que regulará a aplicação da multa. Seria o artigo 32A e o artigo 35A, ambos da Lei 8.212, que o lançamento da multa isolada previsto no artigo 32A da Lei 8.212 ocorrerá quando houver tão somente descumprimento da obrigação acessória, recolhendo-se, contudo, as contribuições destinadas à Seguridade Social, que toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, além do descumprimento da obrigação acessória, tal como no caso dos autos, a multa lançada será a única prevista no artigo 35A da Lei 8.212, que é a Lei 9.400... aqui está truncado, mas que aqui remete à Lei 9.430. Que a Lei 9.430 abarca as duas condutas envolvendo o descumprimento da obrigação principal e da obrigação acessória, que no caso houve lançamento de contribuições sociais, o dispositivo a ser aplicado seria então o artigo 35A. O contribuinte tomou-se do acordo, etc., opôs contra razões nas quais propõe preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, né, sob a alegação em síntese de que os paradigmas indicados não se prestam para demonstrar divergência, que não restou demonstrada a divergência, seja por ausência de similitude fática, seja por falta de dissídio exponencial entre eles. Quanto ao mérito, defende a manutenção do recorrido com base em síntese nos seus próprios fundamentos. E aí eu faço um resumo aqui das considerações da Câmara Razonante. E o recurso especial do contribuinte visa rediscutir a seguinte matéria: cancelamento da multa por descumprimento de obrigação acessória em razão da extinção da obrigação principal. Foi dado seguimento ao recurso. Em suas razões recursais, o contribuinte aduz em síntese que a autuação objeto desse processo gerou outros processos de exigência de obrigação principal, os quais foram extintos em razão do reconhecimento da decadência com base no 150, parágrafo 4º do CTN. E uma vez reconhecida a extinção do crédito tributário principal, a obrigação acessória deve seguir o principal. A Fazenda Nacional apresentou razões nas quais defende a inadmissibilidade do recurso em razão da não demonstração de divergência, que no recorrido se assume expressamente
e não houve pagamento antecipado. É o relatório, presidente. Ok, então posso ir para a sustentação oral? Por favor. Então tá, vamos lá. Vamos então. A sustentação oral vai ser proferida pelo Dr. Bruno C. Fetterman N. Santos, de Lacage Martins Pereira Neto, Gurevitch e Eschoeira Advogados. Então, vamos passar a sustentação oral. Boa tarde, senhoras conselheiras. Boa tarde, senhores conselheiros. Antes de tudo, eu quero agradecer pela oportunidade dessa sustentação oral, que vai ser bastante breve, até porque o caso ele é simples. Na origem, o auto de infração trata da cobrança de multa por suposto erro no preenchimento da GFIP, então, portanto, é uma multa por descumprimento de obrigação acessória, e isso porque supostamente a empresa, claro, teria deixado de incluir na base de cálculo das contribuições previdenciárias valores relativos a gratificações que ela teria pago a seus funcionários nos meses de fevereiro e janeiro de 2004. Então, eu quero já chamar a atenção dos senhores para uma questão primeira, que é, neste processo ora em julgamento, não há cobrança das contribuições previdenciárias em si. Então, a obrigação principal e o crédito tributário das contribuições previdenciárias, eles foram discutidos em 3 outros processos conexos, que estão aí mencionados no memorial de julgamento, e esses 3 autos de infração, eles foram cancelados, então quer dizer, o crédito tributário foi extinto, e isso em razão da decadência. Então, pois bem, senhores, isso vai impactar na nossa defesa ao longo dessa nossa apresentação. Então, entre as várias razões de defesa apresentadas pela empresa nesse processo, o CARF acabou aceitando o argumento da retroatividade benigna, então o CARF acabou aplicando o Instituto da Retroatividade Benigna e reduziu a multa lavrada, a multa por descumprimento da obrigação acessória. O auto de infração originalmente aplicou o artigo 32, parágrafo 5º da Lei 8212, e essa lei, esse dispositivo, ele previa que a multa por erro na GFIP, ela corresponderia a exatamente 100% do valor das contribuições previdenciárias, e o CARF, no fim das contas, aceitou a aplicação retroativa do artigo 32A da Lei 8212, que foi editado depois do auto de infração, e que passou a prever que a multa por descumprimento de obrigação acessória seria de, no máximo, 20% do valor das contribuições previdenciárias. Então, vejam, senhores, que houve aí originalmente a aplicação do artigo 32, parágrafo 5º, e na sequência o que o CARF aceitou foi o artigo 32A da Lei 8212. Diante disso, e já para passar a delimitar qual que é o objeto desse julgamento, eu já antecipo aos senhores que houve apresentação de recurso especial pelas duas partes. A Procuradoria, o resto da Fazenda, da Procuradoria, ele questiona o Instituto da Retroatividade Benigna, até porque a PGFN pretende, como os senhores vão ver, a aplicação de um terceiro dispositivo. Ele pretende a aplicação da multa por descumprimento da obrigação acessória com base no artigo 35A da Lei 8212 e não o 32A, conforme foi decidido pelo CARF. A grande questão é que esse dispositivo, o 35A, ele nunca foi suscitado nos autos, ele nunca surgiu no auto de infração, nem foi tratado na própria decisão do CARF, e isso por uma razão muito simples que vai ser tratada na sequência, que é o 35A ele se presta a outras hipóteses de aplicação que não a dos autos. Mais do que isso, o RESP da Fazenda, ele se fundamenta em acórdãos paradigmáticos que são absolutamente inservíveis. Eles não se prestam a demonstrar o dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmáticos. Os senhores vão ver na sequência, mas essencialmente porque, ou bem, os acórdãos paradigmáticos tratam de situação fática distinta, ou bem, na verdade, eles não demonstram qualquer tipo de divergência jurisprudencial. O recurso especial da Claro, por outro lado, ele pugna pelo cancelamento do auto de infração, com base num argumento bastante simples, mas também contundente, de que a multa por descumprimento de obrigação acessória ela deve ser cancelada uma vez que a obrigação principal, ou seja, a cobrança do crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, ela foi considerada extinta, e isso com base na decadência, como eu mencionei no início para os senhores. Pois bem,
passando já propriamente ao recurso da Fazenda, vejam, senhores, que ele sequer deve ser conhecido. E isso porque ele se valeu de 2 acórdãos paradigmáticos que não podem ser cotejados com um acórdão recorrido. O primeiro acórdão paradigmático, ele trata de situação fática distinta da situação fática enfrentada no acórdão recorrido. Lá, no acórdão paradigmático, houve, evidentemente, a cobrança da multa por erro na GFIP, mas havia também, em paralelo, a cobrança da obrigação principal. Então lá, a obrigação principal, ou seja, a cobrança das contribuições previdenciárias, ela foi mantida. E isso é relevante para a aplicação da multa por obrigação acessória. Aqui, no caso hora em comento, no caso em julgamento, como eu mencionei para os senhores, a obrigação principal ela foi considerada extinta. Então vejam, essa diferença fática da existência ou não da obrigação principal paralelamente à obrigação acessória, ela é absolutamente relevante, porque o fato, como houve lá, enfim, a manutenção da obrigação principal concomitantemente com a obrigação acessória, então se justificou a aplicação do artigo 35A naquele caso. No nosso caso, no presente caso aqui, como a obrigação principal foi cancelada, não faz sentido aplicar o artigo 35A. Então vejam, senhores, essa diferença fática, ela é absolutamente determinante para a consequência jurídica que se vai estabelecer. Ou seja, para a multa que se vai cobrar no fim das contas. Então, por essa razão, o acórdão paradigmático ele é absolutamente inservível para os fins do recurso especial da Fazenda. Em segundo lugar, e aí o segundo acórdão paradigmático trazido pela Fazenda, pasmem os senhores, mas ele traz uma decisão que é absolutamente igual à do acórdão recorrido. Então a PGFN acaba transcrevendo um trecho do acórdão paradigmático no seu recurso especial que não reflete propriamente a razão de decidir do acórdão paradigmático. Porque quando se analisa, quando se debruça efetivamente sobre a razão de decidir do acórdão paradigmático, desse segundo acórdão paradigmático, o que se observa é que ele chegou a uma conclusão igual à do acórdão ora recorrido. Ou seja, ambos os acórdãos, tanto este paradigmático da Procuradoria da Fazenda, quanto o acórdão recorrido, decidiram que, inexistindo obrigação principal, deve-se manter, deve-se aplicar a multa por descumprimento de obrigação acessória com base no artigo 32A. Ou seja, ambos chegam, diante de uma mesma situação fática, chegam à mesma conclusão jurídica que deve-se aplicar o artigo 32A da Lei 8212. Então, esse acórdão paradigmático ele não só não traz nenhum tipo de dissídio jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido, como na verdade ele confirma a decisão do acórdão recorrido e, obviamente, então ele não se presta a demonstrar qualquer tipo de divergência jurisprudencial para fins de conhecimento do recurso da Fazenda. Então o que se pede de antemão é que o recurso da Fazenda sequer seja admitido. De todo modo, ainda que ele seja admitido, o que se admite aqui subsidiariamente, ele não pode ser provido, isso por duas razões. A uma, porque o Instituto da Retroatividade Benigna ele está previsto no Código Tributário Nacional e ele, obviamente, não pode ser afastado. Então, o artigo 106 do CTN tem que ser aplicado, então a retroatividade benigna ela é inquestionável. A duas, porque a multa que se adequa no presente caso é justamente a do artigo 32A. Como eu dizia aos senhores, o artigo 35A, que é o 35A, que é o pretendido pela PGFN, ele se aplica a situações em que tenha havido a constituição da obrigação principal e a obrigação principal tenha sido mantida. Então, para esse caso, ou seja, quando há cobrança de contribuição previdenciária e a contribuição previdenciária é devida, para esses casos se justifica que um eventual erro de GFIP seja punido com base no artigo 35A, que é o que pretende a PGFN. Outra hipótese é a dos autos, é a que nos encontramos aqui, que é, inexistindo uma obrigação principal subjacente, por assim dizer, como as contribuições previdenciárias foram consideradas indevidas, isso em razão da decadência, o que é um detalhe, mas enfim, foram consideradas indevidas, a multa por descumprimento de obrigação acessória aqui, ela só pode ser embasada no artigo 32A. Então, no fim do dia, a discussão de mérito é, aplica-se o 35A ou o 32A? E o que se aplica é o 32A, porque ele é o que se adequa à situação fática do caso, e isso foi corretamente identificado pela turma julgadora do CARF.
sua vez, senhores, quanto ao recurso especial da Claro, da Fazenda, da empresa, a questão controvertida trazida no recurso da empresa, ela é bastante simples e ela foi devidamente pré-questionada nos autos. O que a empresa pretende é que a multa por erro na GFIP ela seja cancelada, uma vez que a obrigação principal subjacente, ou seja, a cobrança das contribuições previdenciárias que justificaria esse auto agora, ela foi considerada inexistente. Então, como eu dizia aos senhores, naqueles 3 processos administrativos conexos, se decidiu que a contribuição previdenciária era indevida. Sendo assim, não faz sentido manter, neste caso de agora, no nosso processo em epígrafe, não faz sentido manter a multa por erro do descumprimento de obrigação acessória. A empresa trouxe 2 acórdãos paradigmáticos que adotaram exatamente esse entendimento e que cancelaram a multa, essa multa por erro no preenchimento na GFIP, uma vez que as contribuições previdenciárias foram consideradas indevidas. E, no mérito, essencialmente o que se tem são, em resumo, três razões de defesa. Então, esse auto de infração ele não pode subsistir, em primeiro lugar, porque o preenchimento de GFIP ele é um dever instrumental. Então, sendo um dever instrumental, nos termos do artigo 113, parágrafo 2º do CTN, esse dever instrumental ele só faz sentido se ele servir ao interesse da arrecadação, se ele servir à arrecadação. E a arrecadação, como eu tenho repisado, ela, neste caso, não tinha qualquer interesse, porque a obrigação principal foi considerada inexistente. Então, uma vez inexistente a obrigação principal, o dever instrumental cai paralelamente, cai por tabela. Um segundo argumento de mérito que justifica o cancelamento do auto de infração é que, mesmo que tenha havido um possível erro por parte da empresa, esse erro não trouxe qualquer prejuízo ao fisco. Mais uma vez, como não houve recolhimento de contribuição previdenciária, que não houve a autuação pela contribuição previdenciária foi cancelada, o erro na GFIP ele se tornou inócuo. E, em terceiro lugar, uma razão processual menor, mas ainda assim relevante, é que o processo que ora se julga e aqueles 3 que eu comentei no início, eles são conexos. E por uma razão processual, se aqueles 3 processos tiveram uma decisão, no caso favorável ao contribuinte, o nosso caso aqui agora deve seguir o mesmo caminho, deve ter o mesmo destino. Então, senhores, em resumo, o que se requer é o provimento do recurso especial da empresa e o não conhecimento do recurso especial da Fazenda. Eu agradeço mais uma vez a atenção dos senhores e eu espero que estejam todos bem. Passo ao voto, então, presidente. Sim, pois não. Bom, eu começo pelo recurso do contribuinte, cujo desfecho pode, em tese, ser prejudicial ao exame do recurso da Fazenda Nacional. O recurso é tempestível, eu examino, então, os demais conhecimentos. Eu já adianto que eu estou conhecendo o recurso apenas em relação ao segundo paradigma. A questão dele aqui é o seguinte, aqui é a aplicação da decisão do processo principal no processo acessório. O primeiro paradigma, ele traz um processo principal em que se discute o mérito, certo? E aplicou a mesma decisão no acessório. No caso aqui, o que a gente está discutindo é aplicar a decisão de decadência do principal no acessório. E no segundo paradigma, trata exatamente dessa situação. Aí eu leio até o trecho do voto em que ele diz assim: inicialmente, me é destacar que corroboramos com a conclusão da tese aventada pelo contribuinte no sentido de aplicação do prazo decadencial inserido no artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Não em face da pretensa existência de recolhimento, uma vez que a presente autuação decorre de descumprimento de obrigação acessória e não principal, onde se cogitaria de antecipação de pagamento, mas sim por conta do deciso desarado nas autuações por descumprimento de obrigação principal, onde sustentamos a decadência com base no dispositivo legal supra, impondo seja levada a efeito a mesma decisão destes autos em virtude da relação de causa e efeito com o que se vincula. Então, o paradigma que decidiu pela decadência ou afastar a decadência da obrigação acessória, não porque teria havido pagamento antecipado, mas porque deveria
ser aplicada a mesma decisão do processo principal. E nisso, realmente, há divergência com o acórdão recorrido. Então, conhecendo... Esse paradigma não é contrário à súmula, não? Hã? A nossa não, súmula. mas é porque a matéria aqui é aplicação do principal acessório segue o principal. Sim. O acessório segue o principal. Aí no mérito é que aí, naturalmente, aplicando a súmula, né? Aí no mérito, assim, eu conheço o recurso, aí no mérito diz. Quanto ao mérito, a matéria diz respeito à aplicação automática do lançamento na obrigação acessória da decisão, que afastou a obrigação principal, considerando que esta foi afastada pela decadência com base no artigo 150, parágrafo 4. O contribuinte defende, em síntese, que, tendo sido afastada a existência do principal pela decadência, o mesmo resultado deveria ser aplicado ao lançamento da multa pelo descumprimento da obrigação acessória. Note que a divergência aqui não é quanto à definição do termo inicial da decadência, no caso de lançamento por descumprimento de obrigação acessória, questão em relação à qual há convergência entre os julgados recorridos e paradigma. Ademais, trata-se matéria sumulada e eu cito a súmula. Agora, a exclusão do crédito tributário pela decadência não afasta a infração pelo descumprimento da obrigação acessória. A infração ocorreu, apenas caducou o direito de o físico proceder ao lançamento para exigência do imposto, mas não caducou o direito de o físico aplicar a penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória. Fora isso, a súmula CARF 148 não teria nenhuma eficácia, pois afastar a obrigação principal pela decadência, qualquer que fosse o critério, implicaria necessariamente em afastar a obrigação acessória. Então, não merece prosperar a pretensão do contribuinte, estou negando o provimento do recurso do contribuinte. Vamos, então, julgar? Você está terminando o do contribuinte? Do contribuinte. Sim, então o conselheiro conheceu... Com base no segundo paradigma e neguei. E no mérito, negou-lhe o provimento. Conselheiro Mário. Acompanho o relator. Conselheira Ana Paula. Acompanho também. Conselheira Ana Cecília. Com o relator. Conselheiro Maurício. Com o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho o relator. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, no 61, em relação ao recurso do contribuinte, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, pelo segundo paradigma, né? E no mérito, negar-lhe provimento. Eu fiquei só com uma dúvida aqui. Pois não. Porque o colegiado recorrido, quando ele afastou a decadência da obrigação acessória, ele tinha que ter entrado no mérito do lançamento. A gente não tem mérito de lançamento, não. Porque o que eu entendi, o principal foi derrubado na integralidade, não foi? Não, esse recurso que a gente viu agora é do contribuinte. Pois é, porque uma das matérias do contribuinte é a história de que o acessório segue o principal. Essa é a matéria do recurso do contribuinte. Então, é porque... ele queria, porque o colegiado manteve a multa por obrigação acessória. Ele queria que a multa caísse pela decadência. Pois é, mas é porque a minha dúvida é outra. Porque o colegiado, ele manteve a multa da obrigação acessória, mas a gente não tem mérito nenhum de obrigação principal. Que a obrigação principal, ela caiu com a decadência. E o colegiado não enfrentou o mérito do lançamento. A gente teria uma prejudicial de... Bom, não sei como... Não, mas é porque o principal caiu pela decadência. Pois é, mas caiu pela decadência e ninguém entrou no mérito para falar se o porque lançamento era devido ou não. Quando o principal cai pela decadência, a manutenção da acessória depende do mérito da principal, né? E eles não entraram. Eu entrei em um dos julgamentos aqui do principal, ele tem 3 parágrafos aplicando 150. Então a gente não tem mérito para manter um lançamento de obrigação. Mas também não está em discussão aqui. Ele não é matéria, né? Mas... Quer dizer, ele manda ver que ele tem embargado ou coisa que o valha. O contribuinte até apresenta o embargos inominados, mas para discutir outra coisa, não é nem a falta de mérito, né? Ele entra para discutir a questão da comprovação de pagamento. Agora, eu não sei também, viu? Aí a gente tem que dar uma olhada se lá, apesar de ter derrubado o outro pela decadência, também não analisaram
pelo menos no processo que em uma das peças o contribuinte Principal. cita que estava em apenso, que era o principal, não traz, não. É o acórdão de número... Deixa eu pegar aqui. Eles Não, foram estou entendendo o julgados, que você está dizendo, eles foram mas julgados juntos, né? Na mesma sessão. Então, assim, a gente tem uma multa sem mérito do lançamento. Não sei como resolver, para ser sincera. Mas isso foi trazido? É que, na verdade, assim, ó, o recurso voluntário acho que não traz mérito, não. Ele traz mais... Estou analisando Mas é aqui o... porque eles recurso foram voluntário. julgados juntos, na mesma sessão, o principal e o acessório. Eles eram Não, inclusive são apensos. julgados juntos, mas o recurso voluntário nesse processo é apresentado antes. Sim, mas eu estou falando assim, o colegiado, se ele estava julgando junto e aplicou o 150 e derrubou o principal, quando ele aplicou um 73 no acessório, ele tinha que ter entrado no mérito de toda forma. Sim, eu Ou concordo contigo. ainda que tenha que A entrar questão no que eu estou mérito. dizendo é o seguinte, o que foi trazido de mérito no acessório, entendeu? Uhum. É isso que a gente tem que verificar. Porque, às vezes, só traz... justamente se vincula ao principal, não traz uma discussão nova, enfim. Me parece aqui, pelo que eu estou examinando aqui do recurso voluntário em relação ao acessório, inclusive ele já fala que é improcedente aqui porque lá é decadente, lá houve decadência, melhor dizendo. E também fala em nulidade, necessidade de conversão do julgamento em diligência, enfim. Mas realmente, sua preocupação ela é importante, sim. Mas não tem o mérito da discussão. A questão é como é que eu entraria nessa discussão se ela não está... Não, eu acho que não tem como. Não tem. É para efeito de devolução, né? Para efeito de eventualmente devolver, né? Questão de ordem. O Mário, para interromper e continuar, nós temos que parar a gravação e continuar começar outra, não é isso? A não ser que a gente continue aqui Sim, para liberar Não, estou dizendo, libero o dele, eu mantenho a minha gravação aqui, depois de repente a minha serve para todo esse segundo período da tarde. Tenho que cancelar e começar outro, ou podemos continuar? Isso que Eu acho que podemos, a gravação está boa. Pode esclarecer, Fabimar? Eu sugiro que ele cancele e comece uma nova gravação. Não, ótimo, sem problema nenhum. A gente para, então. Para a gente terminar esse julgamento, porque a gente não vai conseguir em 1 minuto, que é o que ele precisa para ir. Claro. Então, vamos só interromper momentaneamente para que a gente retome e termine só esse julgamento por hoje, certo? Então, por favor, apoio, pode interromper o julgamento?